furacão, a maior tempestade da Terra. Uma força irresistível, um vento de poder destrutivo assombroso. Ele destrói edifícios. Sua chuva pesada inunda a terra. Furacões, a fúria liberta do nosso planeta feroz. A cada dia, um furacão pode liberar tanta energia quanto 8.000 bombas de hidrogênio de 1 megaton cada uma. Um furacão pode ter 1.600 quilômetros de uma ponta à outra. Ele gera chuvas torrenciais. O recorde é 101,6 centímetros em 24 horas. Os furacões são uma das forças mais devastadoras do nosso planeta. Carolina do Norte, 6 de setembro de 1996. A manhã seguinte ao furacão Fran. Em uma só noite, a tempestade gerou 3,2 bilhões de dólares em danos. 27 pessoas morreram. Casas foram despedaçadas por ventos de até 209 km por hora. Uma vaga de 3,5 metros no nível do mar inundou o litoral. Em 1996, em apenas 4 meses, 3 furacões atingiram a costa sudeste da América do Norte, causando danos de 3,5 bilhões de dólares e matando 41 pessoas. O furacão Fran foi o último de 3 furacões e, de longe, foi o mais violento. Nossas câmeras seguiram todos eles. Apesar dos furacões não receberem nomes até 1953, eles sempre devastaram a costa da América. Na época que antecedeu as previsões sofisticadas, os danos e perdas de vidas por causa dos furacões eram estarrecedores. O furacão que atingiu Galveston, no Texas, na tarde de sábado de 8 de setembro de 1900 foi o pior desastre climático que já atingiu a América. Thomas Edison usou uma de suas câmeras de filmagem mais recentes para registrar os resultados. Estima-se que tenha havido 12.000 mortes. A maioria se afogou na maré montante. Se a grande tempestade que atingiu Rhode Island em 1938 atingisse a ilha novamente hoje, haveria muito mais mortes. A população cresceu tanto que inúmeras e modernas casas à beira-mar seriam inundadas. O centro de Providence ficou submerso em 4,5 metros de água e 600 pessoas morreram. Estas primeiras imagens mostrando a devastação do furacão Flora na ilha do Haiti foram feitas de um helicóptero enquanto a ilha era fustigada pela tempestade. É um panorama de ruína e desolação. Entre 26 de setembro e 13 de outubro de 1963, o furacão Flora assolou o Caribe. Ele passou pelo Haiti, matando 4.000 pessoas e devastando plantações e casas numa grande área. Um dia depois, a mesma tempestade chegou a Cuba. Ela passou 4 dias atravessando a ilha e voltando a atravessá-la. 4.000 pessoas morreram.
O furacão Camille atingiu o Mississippi e a Louisiana com ventos de 322 km por hora, talvez até mais. Provavelmente foi o vento mais rápido já provocado por um furacão. 76 centímetros de chuva em apenas 6 horas. A maré montante foi de 8,20 metros. 26 pessoas se refugiaram em um edifício de concreto supostamente à prova de tempestades, mas apenas uma não morreu. O único sobrevivente flutuou para fora do edifício por uma janela no 3º andar sobre um colchão antes do edifício desabar. Depois, nos anos 70, os satélites começaram a fazer previsões do tempo muito mais precisas, mas ainda assim nada podia deter os furacões. O furacão Gilbert, em 1988, foi enorme. Ele cobriu a totalidade da metade ocidental do Caribe e grande parte do Golfo do México. A menor pressão já registrada de um furacão foi no olho do Gilbert. Quando ele investiu, foi o furacão mais forte a atingir a Terra em 19 anos. O furacão Andrew, em agosto de 1992, custou muito mais do que qualquer outro furacão anterior. Ele atingiu uma área densamente povoada na costa da Flórida, ao sul de Coral Gables. O Andrew destruiu tudo em seu caminho e depois passou através do Golfo para atingir New Orleans 2 dias depois. Ano após ano, os furacões investem com incansável força, trazendo tragédia e devastação ao nosso planeta. É um grande incentivo para a ciência compreendê-los e prever a sua rota para ajudar as pessoas a escaparem à sua fúria. A temporada de furacões no Atlântico começa quando chega o verão e a água perto da costa da África Ocidental começa a se aquecer. Tempestades se desenvolvem em terra e depois tomam o rumo do mar. Todo ano, 100 pequenas tempestades alcançam esse estágio. Se a temperatura da água estiver a 27 graus centígrados ou mais, essas tempestades podem se intensificar e se organizar para formar depressões tropicais. Em 2 semanas, esta pequena área de baixa pressão pode se tornar o mais poderoso sistema climático do mundo. O oceano mais quente aquece o ar úmido, fazendo com que ele se eleve e depois a água contida no ar se condensa para formar nuvens. O ar abaixo é levado para cima ainda mais rapidamente, aspirando mais ar por baixo. O novo ar se espirala. Ele também sobe, aspira mais ar e o sistema fica cada vez mais forte. Este é o motor que impulsiona o furacão. Enquanto os ventos alísios empurram todo o sistema para o oeste através do Atlântico, a espiral se estreita e a tempestade torna-se ainda mais poderosa. Uma coluna de ar limpo se desenvolve. Este é o olho da tempestade. Aqui, correntes ascendentes cercando o olho são equilibradas pelo ar que volta para dentro do olho. Em algum lugar do Atlântico, quando os ventos excedem 119 km por hora, a tempestade se torna um furacão. Em Miami, meteorologistas do Centro Nacional de Furacões monitoram essas tempestades 24 horas por dia. Sua meta é prever quais depressões irão se desenvolver até formarem furacões e quais ameaçarão a América. Essas são as pessoas que devem tentar decidir qual tempestade será perigosa. Como resultado de suas decisões, milhares de pessoas serão evacuadas. Mas se fizerem uma previsão errada, milhões de dólares serão desperdiçados ou milhares de vidas serão arriscadas.
Numa tentativa de previsão, eles necessitam de informações precisas sobre o que cada tempestade está fazendo enquanto ainda está a quilômetros de distância no meio do oceano. Eles recebem relatos de navios, aviões comerciais, aviões especiais de caça a furacões e radares costeiros. Mas a sua melhor fonte são os satélites, a milhares de quilômetros no espaço. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Nossos motores estão ligados e funcionando. E temos a decolagem do Atlas Centauro 77 e do satélite meteorológico GOES-J. As mais novas armas para a monitoração das tempestades são os satélites ambientais operacionais geoestacionários, ou GOES. Esses satélites mantêm uma órbita estacionária 36.210 quilômetros acima do Equador. Suas câmeras podem escanear a parte visível do globo, gerando imagens com luz normal e infravermelha a cada 30 minutos. Eles usam as imagens para procurar por redemoinhos de nuvens se afastando em espiral do Equador. Mas é só do espaço que podemos apreciar a verdadeira escala de um furacão. Um furacão pode ter até 1.609 quilômetros de extensão, tão grande que o seu topo pressiona contra o teto da atmosfera inferior, a 18.288 metros de altitude. Sua incrível beleza e aparente calma escondem uma verdade inevitável. Os furacões são assassinos numa escala titânica. Todos os anos na América eles matam muitas pessoas e causam bilhões de dólares em prejuízos. Mas o maior assassino não é o vento, é a água. A baixa pressão de um furacão categoria 2 é forte o bastante para aspirar o oceano para dentro de um domo de 91 centímetros. Como os ventos levam a vaga em direção à terra, seu domo pode alcançar 2,40 metros ou mais. E em locais onde a linha costeira é rasa, o vagalhão pode chegar até 9,10 metros de altura. Bilhões de toneladas de água varrem a terra com um incrível poder de destruição. Este é o furacão Opal, quando atingiu a praia em Pensacola, Flórida, em 4 de outubro de 95. O Opal causou grandes inundações. O Opal surpreendeu os meteorologistas quando subitamente se fortaleceu algumas horas antes de atingir a costa. Em determinado momento estava tão forte que tinha rajadas de até 241 km por hora. Mas pior ainda, o vagalhão e as ondas se combinaram para produzir uma elevação de 4,60 metros no nível do mar. De todas as pessoas que morrem em furacões a cada ano, 90% morrem afogadas. É difícil e perigoso estudar os efeitos de um furacão de verdade. Mas um túnel de vento de um laboratório pode recriar com segurança as condições que existem no coração da tempestade. Ligue o interruptor e você cria um furacão artificial. Furacões são divididos em 5 categorias. A categoria 1 chega até 148 km por hora. Os danos maiores são causados às árvores e folhagens. Um pouco mais do que isso, e as telhas de madeira recobertas de asfalto começam a balançar. Eleve a velocidade do vento para mais de 161 km por hora e algumas das telhas de madeira começam a rasgar. Até esse ponto, as telhas cerâmicas mais pesadas não sofrem nenhum dano. Mas enquanto a velocidade do vento aumenta para 177 km por hora, até elas começam a partir. O vento no túnel agora está a mais de 177 km por hora, o maior limite de um furacão categoria 2. Um ser humano mal pode caminhar contra o vento, como este dublê que participou da simulação. Em câmera lenta pode-se captar o poder destrutivo do furacão. O ar se enche de destroços. Até mesmo uma lata de lixo se torna um míssil mortífero.
A 179 km por hora, ela se torna uma tempestade categoria 3. Essas telhas cerâmicas já foram arrancadas há tempos. Surpreendentemente, as telhas de asfalto flexíveis ainda estão no lugar. Eles agora estão experimentando toda a força de um furacão de categoria 4, mais de 209 km por hora. O vento sopra com força destrutiva. Ele força o ar para fora de seus pulmões. Nosso dublê só consegue suportar por 15 segundos. Sem o seu cabo de segurança, ele teria sido lançado ao ar. Em todo o mundo, furacões matam milhares de pessoas todos os anos. São os ventos assassinos. Somente em torno do Atlântico e em partes do Pacífico, eles são chamados de furacões. Em países diferentes, eles recebem nomes diferentes. No oeste do Pacífico, os furacões são conhecidos como tufões. Os tufões frequentemente são mais fortes do que os furacões do Atlântico, porque existe uma área maior de oceano aquecido a atravessar para que a sua força chegue ao máximo. Em média, o Japão é atingido por 2 tufões fortes a cada ano. Esse país estava sendo devastado por alguns dos mais fortes ventos já ocorridos em qualquer lugar do mundo. E não só os tufões são maiores do que os furacões do Atlântico, mas também existem o dobro deles. Existem mais do que 20 tufões com o máximo de sua força no oeste do Pacífico num ano. Na Austrália, essas mesmas tempestades são chamadas ciclones. No hemisfério sul, os ventos da tempestade giram no sentido horário em torno do olho. O pior ciclone da Austrália atingiu Darwin no Natal de 1974. Ele matou 48 pessoas. Os danos a Darwin foram terríveis. A maior parte da cidade foi destruída nessa única tempestade. Os ciclones também atingem as costas da Índia e Bangladesh. A maior parte de Kutupia desapareceu sob 6 metros de água do mar. Esta é uma das regiões mais densamente povoadas do nosso planeta. Aqui eles matam em grande escala. Uma sujeira venenosa foi deixada pelas inundações. 60% da população da ilha, cerca de 74 mil pessoas, foi morta. Bangladesh, devido à sua geografia, corre maiores riscos. Numa única noite, em 1991, o ciclone 2B levou 138 mil vidas. Mas o pior ciclone de Bangladesh afogou mais de 300 mil pessoas. Os ciclones são comuns em Andhra Pradesh todo o ano. Mas este ano, as vagas e os ventos do furacão chegaram a mais de 135 km por hora. Também na Índia, os ciclones são regulares e devastadores. Como em Bangladesh, a terra aqui é plana e os ventos dos ciclones provocam grandes inundações. Os ciclones também podem destruir as vidas daqueles que sobrevivem. As tempestades arruinam plantações e destroem casas. No início de julho de 1996, no Centro Nacional de Furacões de Miami, o clima está tenso. A segunda tempestade da estação deixa todos preocupados. Seu nome, Berta. Acabo de receber mais um relatório dos aviões. Estão me passando agora. E encontramos ventos de 200 km por hora. Parece que Berta irá atingir a costa do Atlântico. Os meteorologistas precisam tomar decisões críticas. As perguntas essenciais são, precisamente quando e onde ele irá atacar? E o mais importante, qual será a violência do furacão? Enquanto viajava, Berta começou a perder o seu formato. Ele fez uma curva para o norte, como a maioria dos furacões, e parecia que a Carolina do Sul estava em seu caminho. Mas apenas os dados dos satélites não podem dar aos meteorologistas informações suficientes para suas previsões. A única maneira de obter detalhes precisos é estar lá. Vou deixar você acompanhar pelo radar até alcançarmos os ventos mais fortes e depois conversaremos.
Este é o trabalho do 53º Voo de Reconhecimento Meteorológico da Força Aérea Norte-Americana, os caçadores de furacões. Volte pelo sudoeste, Bob. Então passaremos pelo noroeste até... Eles podem voar diretamente pelo centro de um furacão para coletar dados. Sua informação ajudará os meteorologistas a fazerem previsões mais exatas e aumentar a segurança das comunidades ameaçadas. Aquela posição para onde você vai é o pequeno símbolo vermelho de furacão, bem aqui. Parece que está a uns 241 quilômetros do Cabo Canaveral, leste do Cabo Canaveral. E se você andou assistindo o Canal do Tempo ou outro qualquer, você percebeu que a tempestade cobre uma área deste tamanho aqui. A tempestade agora está paralela à costa da Flórida e é isso que esperamos que continue fazendo agora. A decolagem será aproximadamente às 13h30, hora local de hoje. E você vai voar num C-130, prefixo 967. Os caçadores de furacões observavam Berta de perto há vários dias em 3 aviões em turnos de 12 horas. A tripulação acompanharia Berta constantemente até que atingisse o solo ou se dissipasse e o perigo passasse. Berta parece programado para atacar em 48 horas. Para os meteorologistas, a mídia é a única maneira de emitir os avisos. No centro de furacões, uma sala inteira é reservada para a mídia. Todos os especialistas achavam que Berta iria se virar para o norte. Mas o centro de furacões ainda não sabia exatamente onde Berta atingiria o solo e estavam ficando sem tempo. Ao sul de Wilmington, Carolina do Norte. E assim, eles emitiram um aviso ao longo da costa, do meio da Flórida até a Carolina do Norte. Se não o fizessem, não haveria tempo bastante para uma evacuação. Todos os anos, muitas pessoas fogem só para descobrir que o furacão atingiu outro lugar. Mas para outros, a fuga salva suas vidas. Prestem atenção. Uma evacuação obrigatória. 11 de julho, 4h30 da manhã. Berta estava a cerca de 30 horas de atingir o solo. Os caçadores de furacões dirigiram-se para a tempestade para seu primeiro voo através dela. Berta agora estava a 322 quilômetros da costa da Geórgia e a velocidade dos ventos em seu centro caiu para 129 quilômetros por hora. A tempestade estava viajando em direção à Terra a 14,5 quilômetros por hora. O trabalho dos caçadores de furacões agora era de se assegurarem que a tempestade não fizesse mudanças de última hora. Na Carolina do Sul, a evacuação já havia começado há 24 horas. Os meteorologistas estavam quase certos de que o ataque mais violento de Berta seria ao longo da costa, centralizado na praia de Myrtle. A área da evacuação estendeu-se por 193 quilômetros ao longo da costa. Para ser preparado e evacuado, cada quilômetro e meio custou $200 mil. O custo de uma previsão imprecisa pode ser enorme. Evacuações obrigatórias foram emitidas para todas as nossas praias. Estas são imagens da praia de Wrightsville, onde os residentes estão sendo evacuados. Os caçadores de furacões preparam-se para mais um voo pelo coração da tempestade. Seus aviões têm 10 anos de idade. Este avião provavelmente voou através de furacões mais de 300 vezes. O destino final de Berta não era mais a questão. Ele iria atingir o solo. Mas as informações que os caçadores de furacões reunissem poderiam ajudar os meteorologistas a prever sua força e a hora da sua chegada com maior precisão. Eles entraram na tempestade a 3.408 metros e voaram nivelados diretamente através dela. Veio por aqui, atingiu a tempestade, saiu por ali a 241 quilômetros, entrou e estacionou bem ali. Em cada voo, eles passam pelo furacão pelo menos 3 vezes em direções diferentes. 3.408 metros abaixo, as ondas estão ficando enormes. Nesse momento, Berta parecia estar perdendo a sua estrutura. Seu olho tinha perdido seu formato.
Enquanto eles voltavam para a terceira passada, o redemoinho no coração da tempestade estava visível 80,5 km para a esquerda. Os dados retornados pelos caçadores de furacões mostraram que os ventos de Berta tinham diminuído um pouco, mas não o bastante para poderem Os relaxar. ventos estão a 129 km por hora. A tempestade está entrando pelo Gulf Stream. Não parece que as condições são ideais para a reintensificação, mas esse é só um fato. E precisamos dar uma chance à tempestade. Ainda não vamos encerrar. Esperamos que ele vá para a praia nas próximas 24 horas como um furacão. E é um furacão enorme. Final da tarde. Praia de Myrtle, Carolina do Sul. Previu-se que o centro da tempestade iria atingir o solo aqui às 12 horas do dia seguinte. Em apenas 18 horas, esta costa teria de suportar ventos de até 161 km por hora. Alguns corajosos, talvez tolos, ficaram para suportar a tempestade. Em algum momento durante a noite, as primeiras ondas de chuva chegariam. Além do vento e do vagalhão, haveria 20 a 30 centímetros e meio de chuva nas 24 horas seguintes. A maior parte da praia de Myrtle agora estava deserta. Relatos de um avião da Força Aérea e de um radar Doppler de Wilmington indicam um vento máximo sustentado de 169 km por hora e alguma flutuação em intensidade esperada antes que atinja o solo. Os ventos já começaram a aumentar ao longo da costa na área de risco e irão continuar durante todo o mês. Enquanto a noite caía, milhares de pessoas se acomodaram em dormitórios improvisados no interior e seguiam o curso do furacão pelos noticiários. Como estão as coisas na praia de Myrtle? Como estão os ventos lá? Eu vou te dizer uma coisa, não estamos com muitos ventos comparado ao que você está falando. Em relação às forças do vento de um furacão, houve rajadas de até 97 km por hora no Pier Springer May, mas isso foi 1 hora ou 2 antes de nossa última checagem com vocês. Foi uma noite de incertezas. Na próxima noite, pode não haver um lar para se voltar. Estamos prevendo que vai ser um dia muito longo. Na noite seguinte, o furacão tinha virado ligeiramente para a direita. Em vez da praia de Myrtle, Berta agora fazia pontaria em Wilmington, Carolina do Norte, 121 quilômetros mais para o norte. De repente, os seus ventos tinham aumentado para mais de 161 quilômetros por hora. Sala de controle de emergências de Wilmington. Tenho mais 300 abrigos disponíveis. Este era o centro de controle que lidaria com os desastres que Berta poderia trazer. Apenas 2 horas antes do furacão atingi-los, a equipe estava se assegurando de que todos estivessem preparados. Um coordenador para a escola Blair abrir e ser um abrigo se for preciso. Muito bem. Tem um alarme de incêndio que não conseguimos desligar em Trask. É o alarme de incêndio de uma escola. Precisamos de alguém que vá lá e desative esse alarme. Podemos chamá-los ao telefone para fazê-lo, não é? Eles estavam decidindo onde alojar mais pessoas. Prossiga. E outra questão é saber se precisaremos de mais pessoas para abrir outras Eles frentes precisavam de resgate. estar preparados para lidar com prédios desmoronados, falta de força, estradas bloqueadas e quaisquer mortes que Berta certamente causaria. Sim, uma vez que os ventos tenham diminuído para nos expandirmos. O centro do furacão Berta está localizado próximo à latitude 32,8 norte, longitude 78,4 oeste, 169 quilômetros ao sul de Wilmington. Berta está indo para o norte a 21 quilômetros por hora. É esperado que continue assim hoje. Em Wilmington e na costa, os ventos começaram a aumentar. Está se movendo ao norte do leste em direção à costa. Ele deve atingir o solo nas próximas 2 horas. Seus ventos se mantêm a 169 km por hora e ele avança a cerca de 21 km por hora. Sexta-feira, 12 de julho, a cabeça do furacão Berta atingiu a terra no Cabo do Medo.
Berta desceu um pouco mais ao norte da previsão original, um pouco mais tarde e com muito mais potência. Felizmente, essa faixa da costa tinha sido evacuada. O tempo dos preparativos agora estava terminado. Nas 5 horas seguintes, o furacão Berta faria o pior. GI continuando a nossa cobertura do Berta 1140. O Berta agora está com ventos de 169 quilômetros. Todos os preparativos para proteger vidas e propriedades já deveriam estar completos. Tá ventando muito aqui. Na sala de emergência de Wilmington, só restava esperar. Qualquer um que tivesse se ferido gravemente ou que estivesse no lugar errado estaria desamparado no meio da tempestade. Depois que os ventos atingiram 113 km por hora, os serviços de emergência não faziam mais atendimentos. Tudo o que podiam fazer era estabelecer prioridades para depois da passagem do furacão. Vou te dar a combinação do portão num minuto. Mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa, além do abrigo ao lado? O radar mostra como Berta atingiu a costa com um golpe oblíquo. Levou algum tempo para os ventos mais fortes chegarem à praia. Eram apavorantes e mortíferos. Como sempre, os ventos mais fortes e as maiores inundações foram ao norte do olho. Surfer City, 40 quilômetros para o norte, perdeu seu pier. Várias casas perderam seus telhados. Já há muitos danos. E a tempestade, infelizmente, se pudéssemos acreditar nos meteorologistas, nem chegou para valer. Com um vagalhão de 1,80 m, o mar começou a invadir a terra. Essa é a sensação de estar bem no meio dele. Se dermos a volta nessa esquina e estiver ruim, eu vou dar o fora daqui. Eu já passei por tempestades de neve, mas nunca por um furacão. Não entendi. Eu já passei por tempestades de neve, mas nunca por um furacão. Bom, agora você pode dizer que já passou. Definitivamente. Berta fustigou a costa da Carolina do Norte com ventos de mais de 160 km por hora. Depois, subitamente, um pouco de paz voltou a reinar. No olho do furacão, até o céu azul apareceu. Os ventos e a chuva minguavam na paisagem suavizada. A tempestade estava apenas na metade, mas a destruição era tremenda. Centenas de relatos de danos começaram a jorrar no centro de emergência. Cuidaremos dos danos assim que a tempestade passar e restabeleceremos a energia em seguida. Não faremos nada até a tempestade passar. Em todo furacão, esta pausa dá uma falsa sensação de que tudo acabou, mas ainda é cedo para começar o verdadeiro trabalho de resgate. Depois que o olho passa na segunda metade da tempestade, os ventos começam a vir da direção oposta. Não tenho ideia do que os ventos estão fazendo agora, mas as condições são muito sérias. Esta pode ser a nossa última reportagem ao vivo, porque acho que não vamos conseguir passar por isto. O vagalhão era de 1,80 m, mas Berta atingiu a praia na maré baixa, então seu efeito foi menor. Se tivesse vindo durante a maré alta, a onda teria 1,20 m a mais. Mas os furacões podem disparar um outro perigo. O Centro Meteorológico emitiu um alerta de tornado para os seguintes condados da Carolina do Norte: Brunswick, New Hanover, Pender, Robinson e Columbus. Um alerta de tornado significa que as condições são favoráveis à formação de tornados e grandes tempestades numa área próxima ao furacão.
As pessoas nessas áreas devem ficar atentas às condições climáticas ameaçadoras e aos relatos de possíveis alertas. Na manhã seguinte, Berta tinha ido embora. Seu lugar foi ocupado por um céu limpo e azul. A praia de Carolina normalmente fica a apenas alguns metros acima do oceano e as inundações ainda não tinham escoado. Fazer a cidade voltar ao normal levaria meses. Agora era hora de limpar tudo, com o auxílio do que pudesse ser encontrado. Em apenas 24 horas, Berta dizimou 80,5 km da costa da Carolina do Norte. O furacão levou enormes quantidades de areia continente adentro, deixando uma trincheira de 91 centímetros na praia. Ele tinha literalmente jateado com areia as faces dos edifícios próximos. Berta foi o primeiro furacão da temporada de 1996 a atingir a Terra. Ele causou 170 milhões de dólares em prejuízos. Os furacões podem transformar uma simples prancha de madeira em um míssil destrutivo. Qualquer estrutura alta fica exposta a toda a força do vento. Os furacões danificam as comunicações e os serviços elétricos. As estradas estão bloqueadas, atrasando os esforços das equipes de emergência. Muitas estradas podem estar completamente destruídas. O vagalhão e as ondas levadas pelos ventos simplesmente as carregam. A maré montante inunda a costa. Um furacão pode deixar barcos encalhados em terra acumulados em uma pilha valiosa. Em Miami, no centro de furacões, os meteorologistas estão cansados, mas felizes. Sua previsão do caminho que Berta tomaria foi precisa o suficiente para que as partes certas da costa fossem evacuadas. Mas eles ainda estavam em serviço. Existem, em média, 6 furacões atlânticos por ano. Em algum lugar lá fora, um outro furacão assassino pode estar se formando. O outro furacão a representar uma ameaça foi o Edward. A maioria dos furacões do Atlântico descem pelo Caribe e depois fazem uma curva para o norte. O desafio é prever o grau de sua curva. Em 1992, o furacão Andrew praticamente não fez uma curva e acertou a Flórida em cheio. Mas Edward virou tanto para o norte que parecia que não acertaria a terra. Mas ele se alinhou um pouco e acertou a ilha de Nantucket no dia 2 de setembro, matando 2 pessoas. Edward foi o furacão mais forte do ano, mas felizmente ele ficou grande parte do tempo no mar. No dia 25 de agosto, ele se tornou um furacão da categoria 4, com ventos superiores a 225 km por hora. Nos 9 dias seguintes, os ventos nunca foram inferiores a 185 km por hora. Na escala geral dos furacões, nem Berta nem Edward causaram danos excessivos. Até a metade da temporada dos furacões de 1996, a América tinha tido sorte. Mas então, logo após o Edward, veio Fran. Enquanto o caminho de Fran fez uma curva para o norte, a tempestade cresceu e os ventos aumentaram. Quando ele atingiu a terra em 5 de setembro, seus ventos rajavam a 209 km por hora. E por azar do destino, Fran atingiu a mesma faixa da costa da Carolina do Norte que Berta tinha atingido apenas 8 semanas antes. Fran era um gigante. Ele atingiu a costa às 8h45 da noite do dia 5 de setembro, na quinta-feira após o feriado do Dia do Trabalho. Esta é exatamente a mesma cidade de veraneio, a praia de Carolina, que o furacão Berta tinha varrido.
Os alertas de enchentes valem para toda a região do Cabo do Medo. Há avisos em outros locais e alertas de furacão novamente na costa, nas áreas costeiras. Há alertas de ventos fortes no continente. E também queremos lembrá-los de que é um alerta de tornado nas próximas horas para toda a área. Além de seus ventos fortes, o vagalhão era de 2,40 metros a 3,70 metros e foi isso que causou os maiores danos. Fran era um furacão categoria 3 em toda a sua força. Fran matou 27 pessoas. Ele destruiu quase 2.000 casas. O total dos danos chegou a 3 bilhões e 200 milhões de dólares. A sorte tinha acabado para os habitantes da Carolina do Norte. Fran tinha destruído quaisquer esperanças de uma temporada de furacões calma. Na manhã seguinte, Fran fazia as manchetes. Vou levá-los para a área da destruição e vocês podem ver que ainda há áreas inundadas aqui na praia de Carolina. Tudo isto está associado ao vagalhão. O furacão trouxe ventos muito fortes e aqui estão as evidências disso. Este é o telhado de um edifício que foi arrancado. Parece ser um hotel. E vocês podem ver aquele quarto ali, onde se pode ver pedaços do telhado e de madeira que caíram sobre a cama. Também muitos barcos foram varridos para a terra. Estamos perto da costa e essa inundação tem 400 metros. Pode-se ver que muitas das casas perderam as suas telhas. Algumas das casas estão construídas sobre estacas e podem ter ficado acima da maré montante. Mas como vocês podem ver por essas imagens, os cabos de energia nesta área estão funcionando. Ali vocês podem ver a parte de cima de um posto de gasolina que foi arrancada pela força dos ventos. Os danos aqui poderiam ter sido muito maiores, mas este é um exemplo claro do que é a fúria da Mãe Natureza. Sem o mar aquecido sob eles, os furacões não têm nenhum calor para levá-los e eles desmoronam. Mas são tão poderosos e vastos que eles levam dias para se dissipar até na Terra. Fran continuou indo para o norte continente adentro, em direção ao Washington, D.C., e só então começou a dissipar. 24 horas após ter atingido a Terra, Fran passou sobre Washington e despejou os restos molhados da tempestade em toda a área. Em apenas algumas horas, 10 centímetros de chuva se precipitaram sobre a capital e até 36 centímetros em áreas remotas. O rio Potomac elevou-se 2 metros do nível da inundação e rompeu suas margens. As ruas, a apenas alguns quarteirões da Casa Branca, estavam bloqueadas com sacos de areia. As avenidas Constitution e Independence estavam fechadas devido às inundações.
Fran causou algumas das inundações mais destruidoras que Washington já viu. Satélites gravaram toda a temporada de furacões atlânticos de 1996. Aqui, condensados em 30 segundos, está todo o clima de julho a outubro. 9 furacões se formaram, 6 eram de categoria 3 ou superiores, a maior quantidade desde 1961, mas só 3 atingiram a América. Eles levaram 41 vidas. A maioria dos anos costuma ser pior. Os cientistas gravaram os caminhos dos furacões atlânticos por mais de 100 anos. É uma poderosa lembrança visual da dificuldade de prever esses apavorantes sistemas climáticos. A maioria dos furacões vem do oeste atravessando o Atlântico e faz uma curva para o norte enquanto se aproximam da América. Os detalhes estão tão complexos que usar esses registros para decidir onde o próximo furacão irá parece ser impossível. Ainda assim, a compreensão dos complexos sistemas do nosso planeta pela ciência está tornando a previsão precisa uma realidade. As previsões de furacões ficam mais precisas na razão de mais ou menos 1% ou 1,5 km por ano. A cada ano, menos pessoas são desnecessariamente evacuadas e os avisos são dados com cada vez mais antecedência. Mas cada vez mais pessoas se mudam para a costa todos os anos. Então, as evacuações demoram mais. As previsões são mais antecipadas e melhores, mas a situação geral na realidade fica pior. Algum dia, o coração de um furacão irá passar sobre uma grande cidade. New Orleans, Miami ou Atlantic City. A devastação será terrível. Mas é certo que os furacões futuros irão trazer mais danos e mais mortes ao nosso planeta feroz. Destroços no chão! Entendido? Destroços! O mais rápido e mais violento vento da Terra. Um selvagem turbilhão de força assassina, levando destruição com um poder devastador ao nosso planeta feroz. É loucura seguir em frente! O som antes de ele ocorrer era muito alto. Para mim não é como um trem, é mais como um dínamo de alta velocidade, um dínamo elétrico. Ele gira e sopra.
E fez boom. Vidro voando para tudo quanto é lado. Tirou o ar dos meus pulmões e tentou me virar do avesso. Força bruta o suficiente para tirar trens de carga dos trilhos, levantar carros no ar, arrancar casas do solo e arremessar pessoas a centenas de metros. A casa andou pelo menos 100 metros, talvez um pouco mais, e voou para todo lugar, não sobrou nada, tudo foi destruído. Os tornados ocorrem em todo o mundo. Eles podem ocorrer onde quer que haja tempestades. Espanha, 31 de agosto de 1994. Um tornado arrasa a pequena cidade de Espluga de Francolha, arrancando cabos de energia enquanto passa. 1º de agosto de 1989, Península de Ilan, na costa do norte de Gales. Da parte de baixo da nuvem, sem chuva, raios ou trovões, um tornado desce subitamente. O Japão tem a sua parcela de clima ruim. Este tornado atingiu a cidade de Yokohama em 7 de abril de 1997. Mais tarde, ele foi forte o bastante para destruir um trem em Yokosuka. Um outro grande tornado urbano apareceu de repente perto do centro de Miami, Flórida, na tarde do dia 12 de maio de 1997. Apesar de sua aparência aterradora, esse monstro feriu apenas 7 pessoas antes de rolar para a Baía de Biscayne. Os tornados têm um poder muito além de seu tamanho. Se você estiver a 1,5 km de um, a sua vida pode estar em perigo. Às vezes, os tornados caçam em bandos. Uma tempestade pode gerar toda uma família de tornados. E foi isso que aconteceu no Arkansas em 1º de março de 1997. 20 tornados fizeram contato em 5 horas. A cidade de Arkadelphia foi a mais atingida. Cerca de 1/3 dela foi destruído. As áreas mais atingidas receberam um aviso de 15 a 30 minutos para se prepararem para o tornado. E eu disse à minha irmã, está ficando alto, precisamos entrar. E entramos no armário de alvenaria da minha mãe, eu me virei e olhei, tudo estava girando. E é só do que eu me lembro até minha irmã me puxar dali. E estávamos lá dentro, embaixo daquilo, na casa. Eu achei que íamos morrer. Eu pensei que tínhamos morrido. Mas eu tenho sorte. A América resiste a mais tornados do que qualquer outro país na Terra. Os tornados atacam com uma força terrível e impressionante frequência, matando uma média de 80 pessoas todos os anos. Às vezes, muito mais. Do oeste do Texas até as Dakotas, do norte e do sul, encontramos o corredor dos tornados, 1.609 quilômetros de norte a sul, 966 de leste a oeste. Esta é a área mais frequentemente atingida. É o calor que impulsiona os tornados. Na primavera, o ar quente e úmido que viaja ao norte do Golfo do México choca-se com um ar frio e seco que se move ao sul do Canadá.
Enormes nuvens de tempestade de supercélulas começam a se formar onde esses fluxos de ar se encontram. Cada supercélula é uma enorme criatura vivente. O ar é violentamente levado para cima dentro da nuvem, onde ele esfria e depois mergulha para baixo novamente. Essas violentas correntezas que sobem e descem, colidem e giram uma em torno da outra. Toda a nuvem torna-se uma enorme massa de ar turbulento de 19 quilômetros de altitude e talvez 32 quilômetros de extensão. Esta é a criatura que gera o tornado. Esse é um clássico. Mais de 900 tornados aterrissam na América todos os anos. A maioria no corredor dos tornados, fazendo desta área a capital mundial dos tornados. Olha a base! Olha a base! Este casal, Dixie Joe e Davy Crockett, moram no centro do corredor dos tornados. E eles já tiveram mais do que a sua parcela de má sorte. Sua casa foi destruída em 3 ocasiões diferentes. Esse é o nosso lar. Não vamos nos mudar. Se ele for levado embora de novo, reconstruiremos de novo. A supercélula que produz tornados tem um enorme movimento circular. Toda a tempestade gira como um monstruoso peão. O tornado em si é muito menor e sai da base da nuvem da supercélula. Este é o modelo de uma supercélula gerado por computador. O computador foi programado com equações matemáticas que prevêem como a tempestade pode se comportar. O tornado geralmente permanece no solo por cerca de 10 minutos. Mas ele pode viajar rápido, a até 113 km por hora. Sua base pode ter apenas algumas centenas de metros de diâmetro, mas dentro dessa pegada, os ventos são monstruosamente fortes e rápidos. Com um período de vida tão curto, sua previsão é extremamente difícil. Existe uma escala de força de tornados que vai de F1 a F5, como a categoria dos furacões. Estes suaves redemoinhos de vento capturados em vídeo no piquenique em Vermont são chamados de Dust Devils, fracas espirais de ar totalmente diferentes dos tornados verdadeiros. E nas superaquecidas planícies da África, estes inofensivos Dust Devils ocorrem diariamente. F1, o primeiro nível de um tornado verdadeiro. Ele pode arrancar telhas de telhados e virar trailers. Os ventos no interior do funil vão de 117 a 180 km por hora. Um F2 pode virar vagões de trem de carga com ventos que vão de 182 a 253 km por hora. Um F3 pode desenraizar árvores com ventos de até 331 km por hora. Um F4 destrói casas e joga carros e árvores centenas de metros no ar. Mas, além deles, está o raro F5. O poder desse monstro é inimaginável. Ele pode erguer casas de estrutura forte e lançá-las no ar. Estruturas de concreto reforçadas com aço podem ser partidas em tiras, como aconteceu em Jarrow, Texas, em maio de 97, por ventos de 512 km por hora. O verdadeiro desafio é prever onde o próximo tornado irá aterrissar e avisar o público. Temos convergência de umidade aparecendo aqui. Estes são os guardiões do público no Centro de Previsões de Tempestades. Eles são pessoas que devem emitir avisos sobre condições climáticas severas sobre todos os Estados Unidos. Quando começa a temporada dos tornados, os pesquisadores observam cada tempestade no corredor dos tornados. Qualquer uma dessas tempestades poderia gerar um tornado a qualquer momento. A pergunta é, quais tempestades farão isso? Onde e quando?
Os dados básicos que eles usam vêm de imagens de satélites e de uma complexa rede de estações de radar espalhadas pelo país. O fluxo de informações é infinito. Maio de 1996, a temporada de tornados começou. É o final da tarde no corredor dos tornados. Esta é a hora do dia em que as primeiras supercélulas começam a chegar à maturidade. Esta tempestade que se move lentamente parece calma, até bela, mas é um momento perigoso. A 80 quilômetros de distância, o Serviço Meteorológico está observando a tempestade com o seu sofisticado equipamento de radar Doppler, procurando por sinais de tornados. O radar Doppler mede a velocidade com que um objeto está se movendo na sua direção ou para longe de você. Ele mede a velocidade do vento. Está bem razoável aqui. Rajadas de 80 quilômetros por hora. A extrema sensibilidade da tecnologia do Doppler está começando a transformar a arte de rastreamento de tornados em uma ciência mais exata. Começando a pegar. Pode atingir aquela cidadezinha chamada Ware ou algum lugar perto dela. Este é um momento de grande incerteza. Nem mesmo o radar Doppler pode fornecer detalhes o bastante para prever exatamente o que irá acontecer a seguir. A estrutura da tempestade é melhor revelada com equipamentos específicos, como este aqui. A única resposta é ter observadores em terra. Jim Leonard é um entre crescente punhado de pessoas que caçam tornados como meio de vida. Agora eles chamam de parede de nuvens. Certo, não existia antes. Quem são eles? Com o mar encrespado, Ele passa as primaveras caçando tornados no corredor dos tornados e informando exatamente o que está acontecendo. Aquela tempestade estava normal por um tempão e, de repente, ela foi embora. A extraordinária habilidade de Jim e dos outros caçadores de tornados é estar no lugar certo na hora certa. É o mesmo tipo de coisa que vimos ontem. Pensamos em ir para a torre, mas acabamos não indo. Estamos pensando em ir embora para a rodovia 70 e correr para o oeste. No corredor dos tornados, uma série de tempestades está se formando e uma começa a girar. Do jeito que está se movendo, vai levar mais umas 3 ou 4 horas antes que ele chegue no leste do Lago Ontário. 4 da tarde. No Centro de Previsão de Tornados, as telas dos radares e as imagens dos satélites não são nada boas. Ainda acho que vai acontecer em algum lugar na área de Watertown. Logo, eles terão de emitir uma série de avisos gerais. Eles dizem para as pessoas se prepararem em certas áreas do país. E significa que há um grande risco de formação de grandes tempestades nas próximas 2 ou 3 horas. Alô, Buffalo, aqui é Mike Usher, do Centro de Previsão de Tempestades. Sim, como vai, Mike? Ótimo, acredito que vamos ter de ir para o sul do local em alerta, baseado no que estou vendo se desenvolver no condado de Ontário. Parece que está se desenvolvendo no sudoeste. Esses são os tipos de tempestades que podem gerar tornados, mas ainda é cedo demais para emitir um aviso de tornado específico. Um alerta de grande tempestade 393. Certo. Vamos começar em 0Z e terminar em 4Z. Pode estar a 48 quilômetros de qualquer lado de uma linha. No final da tarde, numerosas tempestades estão adquirindo força também sobre o corredor dos tornados. Rich Thompson é um velho amigo de Jim Leonard, que está nas planícies. Rich telefona para Jim. Alô? Oi, Jim, é o Rich. Oi, Rich. Bom, queria saber se você viu algum indício de rotação. Sim, mas houve 3 tempestades ao longo deste grupo aqui. Agora elas só parecem cansadas. Está meio bagunçado no radar agora e eu me prepararia para ter uma borda da Meso Alpha se aproximando de você pelo noroeste nos próximos 45 minutos. É sério? Com chance de se transformar numa linha de tempestade. Certo, muito obrigado. Tá legal, certo, tchau. Os tornados não são o único perigo que os caçadores de tornados enfrentam. Jim Leonard frequentemente tem de lidar com uma outra condição climática potencialmente letal, o granizo. Qualquer nuvem de tempestade pode produzir gelo, mas o granizo dessas supercélulas não tem paralelo.
As pedras de gelo vêm em tal quantidade e tão rápido que transformam toda a paisagem num deserto branco. No dia 5 de maio de 95, uma única chuva de granizo precipitou-se sobre Fort Worth, Texas, e causou $1 bilhão e 300 milhões de prejuízos. Jim Leonard capturou em filme esta chuva de granizo em 89. O tamanho das pedras de gelo era incrível. Algumas tinham o tamanho de bolas de beisebol. O granizo pode causar grandes danos aos carros, como mostra este veículo de pesquisa. Estes são escaneadores de radar Doppler montados sobre caminhões. Os Doppler sobre rodas frequentemente podem chegar mais perto dos tornados do que os radares fixos. Mas em 1996, a equipe de pesquisas esperava ir além. Sua meta era enviar um conjunto de instrumentos e uma câmera para dentro do coração de um tornado, usando um helicóptero operado por controle remoto. Se tiverem sucesso, eles farão história, obtendo uma vista de dentro do próprio funil pela primeira vez. Se eu pudesse me convencer de que isso vai funcionar... O helicóptero leva uma câmera, um sensor de pressão e um termômetro que Frank Gallagher montou. Jeff Bell o pilotou do solo. Este ano, a equipe de cientistas foi chefiada por Josh Herman. O helicóptero carregava um pequeno radiotransmissor com alcance de 22 quilômetros. Ele os levaria até os destroços onde quer que o tornado os deixasse. A temporada de tornados começa no início de maio. O Doppler sobre rodas dirige-se para o corredor dos tornados. O tornado é caçado como um animal perigoso. As próximas 6 semanas são a melhor oportunidade para os cientistas pegarem o seu prêmio. O trabalho de Josh Herman é levar a equipe de pesquisas para o lugar certo com segurança, perto o bastante de um tornado para fazer as suas leituras. Os caçadores de tornados já estão nas planícies. Para Jim Leonard e seus colegas, é hora de admirar o mais moderno veículo de caça, com a tecnologia mais moderna. Alguns caçadores trabalham sozinhos, mas muitos trabalham como observadores para estações de TV rivais. Seu equipamento permite a transmissão instantânea dessas impressionantes imagens da fúria da natureza. Mantenha aí! Aqui é Christine, do Centro Meteorológico de Amarillo. E acabamos de emitir um alerta de tornado para o condado de Death Smith. E estaremos em alerta até às 6 horas. O Centro Meteorológico Nacional de Amarillo emitiu um alerta de tornado até às 6 da tarde para os habitantes do condado de Dallas. Às 5h15 da tarde, o radar Doppler indicou uma forte tempestade capaz de produzir um tornado sobre o sudoeste do condado de Dallas. Esta é uma situação perigosa. Não vá atrás do tornado. Procure abrigo imediatamente. Uma vez que um tornado é previsto, eles ainda têm de enviar o aviso para as pessoas que estão em risco a tempo para que procurem abrigo. E aqui os apresentadores são a chave.
Gary England é meteorologista-chefe da KWTV em Oklahoma City. Tudo bem na área de risco, onde continuamos ao longo das linhas desde Ponca City a Weatherford, de Lawton até o final, quase até a fronteira. Continuamos com risco moderado de tempestades fortes. Pode haver grandes pedras de granizo e ventos muito fortes. No resto do estado, teremos um risco leve. Eu comecei aqui em 72 e o tempo médio de alerta era de menos 1 minuto. Eu só podia alertar você porque o tornado levou a casa do Henry embora. Então tudo evoluiu e até conseguimos alertas de 20 ou 30 minutos para um grande tornado. Melhorou dramaticamente, não prevemos todos. Ainda perdemos algumas, pegamos os grandes. O que eles precisam é de um sistema de alerta de tornados automatizado, um programa de computador avançado. Esta é a aparência de uma tempestade elétrica no radar Doppler, e um tornado pode estar escondido dentro dela. Se estivesse, os ventos estariam girando num círculo apertado. Então, à direita, ele se afastaria de você, mostrado em roxo. E à esquerda do tornado, ele estaria indo na sua direção, em verde. O roxo perto do verde é o sinal que se deve procurar. O que eles fizeram foi ensinar o computador a reconhecer esses sinais. Ele automaticamente escaneia os dados e, se vir o sinal, ele soará o alarme. O computador também está programado para prever a direção do tornado. St. Joe está em seu caminho. O radar Doppler melhorou consideravelmente a previsão de tornados, mas eles esperam que o novo sistema vá mais além. É o mais avançado sistema de alerta automático de tornados do mundo. Ele já está sendo experimentado em 11 estações meteorológicas. Ainda assim, apesar dos computadores espertos e do radar Doppler, os tornados continuam imprevisíveis. Eles nunca se comportam de maneira concisa e racional, como os meteorologistas gostariam. Para entender melhor os tornados, os cientistas precisam empenhar-se para medir o que acontece dentro do próprio túnel. Eles precisam levar a si mesmos e seus instrumentos perto o bastante do vórtice para obter dados melhores. A cidade é Pampa, Texas. Este é um alerta de tornado. Existe um tornado na área de Pampa, no lado oeste. Toda a população da área deve procurar abrigo agora. Este é um arrasa-quarteirão. Este foi um dos tornados mais destrutivos do ano. O xerife Randy Stubblefield testemunhou e filmou todo o evento de seu carro. Eu virei na rodovia 60, nesse cruzamento. E quando virei, minha sirene estava ligada e, naquele momento, eu me abaixei para pôr a câmera sobre o painel. Nesse momento, eu pude ver o tornado bem à nossa frente e ele ainda não tinha tocado o solo. Inicialmente, ele foi caracterizado como um F3, mas mais tarde se transformou num F4. Certo, neste momento ele está se dirigindo para a Pampa. Nossa, ele acabou de acertar o Crow Products. Decidi que o melhor ponto de observação do tornado seria passando essas árvores e essa casa bem aí. Esta casa, o tornado está bem aqui na Crow Products. Zeb, estou a 90 metros dele. Então, eu fui para a estrada, você sabe, mais ou menos ali. E no vídeo você pode ver o cruzamento da ferrovia aqui. Mas os edifícios mais altos, bem ali, essa foi a primeira parte da cidade que ele atingiu. Os ventos em volta desse gigante estavam a mais de 322 quilômetros por hora.
Esta provavelmente é a evidência mais clara do poder de um tornado capturado por uma câmera. Entre os destroços que estão voando, pode-se ver uma caminhonete voando tão casualmente quanto um seixo. E esta é a aparência dos automóveis depois de seu encontro com um tornado. Todos estes foram destruídos naquela tarde de verão. Eles pertencem a Ted Killam. Era um trailer autossuficiente, último modelo da Chevrolet, em perfeitas condições, com apenas 21 mil quilômetros rodados antes da tempestade. E você pode ver como ficou depois. Um Jeep com 15 anos de idade, tinha 40 mil quilômetros rodados, estava em perfeitas condições, segundos antes da tempestade. Eu o levei para dentro do edifício. Um Chrysler, último modelo, com 50 mil quilômetros, também em perfeitas condições. Todos estavam em condições perfeitas. Ted não só perdeu os seus veículos, como também a sua casa, o seu negócio e um de seus cães. Quando vi o grande tornado pela primeira vez, ele estava a cerca de 170 metros acima, perto da rodovia de Amarillo. Estava indo direto para o norte. Parecia que ele não ia acertá-lo. Mas ele foi para o lado daquele edifício, fez um giro de 40 graus e veio direto por sobre essa propriedade. Entrei aqui e me sentei e observei segurando a porta. Eu a fechei e entrei no abrigo. Fazia muito barulho. Dava para ouvi-lo a 400 ou 500 metros. De repente, no meio de todo esse barulho e destroços, uma voz estava me dizendo: vá até o fundo e vire à esquerda. Fiz exatamente isso. A porta se abriu. Minha cadela correu e saiu. Eu olhei para cima e a vi dentro do centro do vórtice. Muitos cabos elétricos caíram e o tornado não para. Ele continua no solo. Há destroços voando por todo lado. Mantenham-se todos protegidos. Mas o tornado de Pampa não foi o fim. Aquela tarde de quinta-feira produziu uma nova série de tornados. Tem 3 F2 aqui. Naquele dia, 21 tornados, talvez mais, atingiram com violência os campos ao redor de Pampa. Até mesmo o total de tornados não é certo. O que é certo é que alguns foram enormes. Havia pelo menos 3 equipes de caçadores de tornados na área e eles gravaram grande parte do drama em vídeo. Jim Leonard estava caçando tornados com seu amigo Rich Thompson, do Centro de Previsão de Tornados. Corra! Vire rápido! Prepare para o eco em forma de gancho. Tá virando rápido para a direita. Para onde? Para onde? Sul! Eu diria 3,2 a 5 milhas, talvez mais perto. Num segundo veículo estava Mike Morgan, um repórter meteorologista profissional de Oklahoma City. Ele começou sua carreira quando tinha apenas 10 anos. A rotação está bem aqui à minha frente. Um grande tornado bem aqui à minha frente. Um grande tornado. A menos de 1,5 km. A terceira equipe, liderada por Tim Marshall, topou com dramáticas evidências do poder de um tornado. Os ventos tinham arrancado a superfície da estrada. O concreto foi polido. Viu? Bem ali. Uau, o concreto foi polido. A hora é 7h04. Grande parte desta área é de fazendas. Os fazendeiros estão bem espalhados, mas com esta quantidade de tornados, inevitavelmente algumas casas foram atingidas. A família Hogan não tinha um abrigo contra tempestades. Eles se abrigaram em 2 armários no meio da casa. 2 se esconderam dentro de um deles e 3 no outro. Ali, no terror da escuridão e dos estrondos, eles esperaram o fim do tornado. Durante os 7 minutos em que o tornado despejou sua fúria sobre eles, Rob Hogan se ajoelhou e rezou. Seu pai, Chuck, estava atrás dele na tumultuada escuridão. A primeira coisa que explodiu foi o terraço. Depois, na segunda explosão, foi a porta da frente. Foi difícil respirar.
Eu me estiquei. A porta estava fechada e havia uma grande trava na porta e eu podia senti-la. Achei que a casa ia embora a qualquer momento. Não posso aguentar mais isso. Os Hogan tiveram sorte. Talvez não tenham sido atingidos em cheio. Não está claro como eles e sua casa sobreviveram. O tornado foi procurar outras vítimas. Os Crockett viviam a 32 quilômetros dos Hogan. Este foi o dia em que a casa de Davy Crockett foi destruída pela terceira vez. Certo, o tornado desceu às 6h30 daquela tarde. Ele veio direto daquele morro mais distante. E quando ele chegou ao campo, a cerca de 400 metros daqui, eu liguei para emergência. Entrei no abrigo e fechei a porta e a casa foi levada embora. Bom, muitas pessoas dizem que soa como um trem de carga, mas não para mim. Para mim, soava como um rio enorme. Destruiu a casa. Sabíamos que tinha ido embora. E a primeira coisa que eu perguntei ao bombeiro foi o que restou. E o homem do corpo de bombeiros de Owen disse: David, não sobrou nada, viu? Foi tudo embora. Nos campos, as criações de Davy Crockett sofreram toda a fúria do tornado. Davy ainda tem 4 animais que ficaram muito feridos naquele horrível evento. Ao todo, os Crockett perderam 97 cabeças de gado, 5 cavalos e 3 mulas. Destroços voando no ar, madeira, postes. Fios quebravam as suas pernas, as suas colunas, passavam por eles. Vimos alguns animais com a cabeça cortada. Em 1996 foi um ano para uma nova abordagem pelos cientistas. Eles estavam experimentando táticas de guerrilha. Eles tinham apenas 2 veículos em vez dos 13 que tinham usado em 95. Só um radar Doppler sobre rodas e um carro reserva. Eles esperavam que a maniabilidade desta pequena equipe os levasse ao lugar certo com maior frequência. Eles também tinham consigo um helicóptero controlado por rádio com instrumentos e câmera. Eles esperavam levá-lo diretamente para o coração de um tornado e registrar as primeiras imagens do que existe dentro dele. Pode-se facilmente dirigir 970 quilômetros em um dia de caça às tempestades e a maioria não resulta em nada, mas este parece prometer enquanto o ar se aquece no final da tarde. Em Oklahoma City, Gary England está observando as telas dos radares. Temos um aviso de tornado no noroeste e aviso de grande tempestade para a metade ocidental do estado. Não há informes de tempo ruim em Oklahoma, mas pode haver ventos fortes, grandes pedras de granizo. Podemos ver as tempestades se movendo, algumas delas ao noroeste de Alba. Está ficando frio, muito frio. Eu acho que vamos ter que sair daqui logo. Josh e sua equipe acertaram na previsão, mas ainda estão longe de serem bem-sucedidos. As frentes da tempestade podem se estender por 161 quilômetros e se mover a 32 quilômetros por hora. Josh espera que o escaneamento das nuvens possa lhe dar ao menos alguma indicação de onde e quando um tornado pode se desenvolver. Ele precisa se posicionar a aproximadamente 1,5 km do ponto exato de onde um tornado pode possivelmente fazer contato com o solo na próxima hora. Verificação rápida. Vamos para o Doppler 9000 XL, em modo de imagem. Tempestades apontando para a linha, movendo-se para o leste a 35. Está chegando um pouco mais perto aqui, a área ocidental de Oklahoma, Vinson. Subindo em direção a Sentinel, indo para o norte até Alba, movendo-se em direção à área de Cherokee. E fizemos uma verificação rápida num tornado pouco mais cedo. Foi ao norte de Liberal, Kansas, hoje. Várias pessoas da nossa equipe estão naquela tempestade em especial. Josh e o Doppler móvel deslogam-se para o limite sudoeste da tempestade. Para o caçador de tornados Jim Leonard, o desafio é o mesmo, chegar ao ponto de contato com a maior segurança possível.
O Serviço Meteorológico Nacional em Amarillo emitiu um aviso de tornado para toda a área do enclave do Texas. O aviso é emitido por rádio em ondas curtas, por computador via satélite ou pela rádio de alerta do Centro Meteorológico e, em última instância, por telefonemas diretos. As estações de rádio e TV recebem a mensagem e a retransmitem. A equipe do Doppler para novamente para verificar o seu rumo. Eles agora estão além dos limites de uma supercélula totalmente desenvolvida. Mesmo ainda restando 2 horas de luz, já parece noite. Foram do nordeste para o sudoeste? Está se movendo um pouco assim. Ainda não vamos ter granizo, não é? Ainda não. Certo. Podemos ficar de olho nela por algum tempo, pelo menos até manter o radar seguro. Mas para pegar um tornado, eles precisam se aproximar ainda mais. Nunca se sabe. Talvez algo se desenvolva aqui, isto é, seria perfeito. Grandes pedaços de granizo poderiam destruir o disco do radar. Então, Josh precisa encontrar um caminho seguro até o coração da tempestade. É a hora da última experiência com o helicóptero controlado por rádio sob essas condições. Novamente, ele funciona com perfeição. Ele lida bem com o vento. Eles verificam o rádio localizador. Ele também funciona. Estes sinais irão levá-los aos restos do helicóptero e os seus instrumentos se eles conseguirem fazê-lo voar dentro do tornado. De repente, uma nuvem cuneiforme em baixa rotação no formato de uma base de pirâmide desce. Ela se chama Wall Cloud. É o último sinal de que um tornado pode se formar em alguns minutos. Este seria o momento das pessoas correrem para se salvar. Mas para a equipe de pesquisas do Doppler, é hora de começar a registrar os dados. O caçador de tornados Jim Leonard também está se aproximando. Um tornado está se desenvolvendo à frente deles. Sua violência estava escondida atrás de um véu de poeira. Dentro dele haverá ventos de mais de 160 km por hora. Agora seria o momento dos cientistas lançarem o helicóptero. Eles estão próximos o bastante para lançá-lo na direção certa, mas existe um outro grande problema. Suas lâminas seriam estraçalhadas instantaneamente pelo granizo. Esta provou ser a última chance do helicóptero nesta temporada. Eles nunca conseguiram lançá-lo dentro de um tornado. Enquanto a poeira é sugada, o formato de funil fica mais fácil de visualizar. Kansas teve sorte hoje. O tornado fez contato a quilômetros de qualquer área habitada e desapareceu apenas alguns minutos depois, sem causar danos. Sem os caçadores, as estações de TV podiam tê-lo perdido. Sim. Certo, conte sua história. Estávamos na área em torno dele quando ele começou. Começou à minha esquerda e eu tive de correr para chegar à frente dele. Depois, olhei no retrovisor e vi que tudo estava coberto de destroços. Muito bem. Quanto tempo durou? Achei que durou uns 10 minutos ou um pouco mais. Estava se movendo bem devagar. Parecia até que não havia movimento por um tempo. Estávamos sendo atingidos por pedras de granizo do tamanho de bolas de beisebol. Sábado, uma semana depois, 9 horas da noite. Um tornado atingiu o solo ao norte de Sims. Certo. Obrigada. Até logo.
Tornado ao norte de Sims, no condado de Death Smith. As informações atualizadas dizem que essa célula vai passar a oeste da área de Hereford. E vocês, observadores naquela área, por favor, mandem informações para cá. Aqui é WS-5R, Serviço Meteorológico Nacional de Amarillo. O caminhão do Doppler também localizou o tornado de Sims. O radar pode enxergar perfeitamente à noite, então eles obtêm boas imagens do início do tornado. Elas mostram um gancho bem desenvolvido. Para alguns, a noite trouxe tragédia. O amanhecer do domingo mostrou a realidade. A visita do tornado foi breve, porém devastadora. Foi um F2 que tocou o solo por apenas 12 minutos e, nesse tempo, viajou 5 quilômetros. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas ele arrasou 2 casas, danificou mais 2 e destruiu um celeiro. Todos os anos, os tornados cobram o seu preço. Entre abril e julho de 1996, 722 tornados foram oficialmente registrados. Naquele ano, os tornados deixaram 200 pessoas seriamente feridas e 24 mortos. E esse foi um ano calmo. Na maioria das temporadas, os tornados matam mais. Desde os anos 60, uma média de 82 pessoas morreram a cada temporada. Nos anos 50, os tornados mataram muito mais, 200 a 300 pessoas por ano. Mas agora os alertas foram melhorados, as pessoas estão preparadas e as construções são projetadas para oferecer maior proteção. Das mortes provocadas por tornados, 50% são atribuídas a trailers. Sua esposa saiu antes da tempestade. Se 1996 foi um ano fraco para mortes provocadas por tornados, então 97 começou da pior maneira possível. Arkansas, 1º de março de 1997. 20 fizeram contato em apenas 5 horas. 26 pessoas morreram. Apenas um dia em 97 ultrapassou o total do ano anterior. Então, em 27 de maio, as coisas passaram de mal a pior. Jarrow fica a 64 quilômetros ao norte de Austin, Texas. Os avisos de tornado já foram emitidos há 3 horas. Os alertas de tornado foram emitidos 12 minutos antes do tornado fazer contato. Ele era grande demais. Dava para ver que não seria seguro na casa. E era enorme. Oficialmente um F5, a maior categoria de tornado. Quartos internos não ofereciam proteção alguma, só os abrigos contra tempestades eram seguros. Havia uma casa sobre esta laje de concreto. Uma mulher milagrosamente escapou com vida dentro de sua banheira. Deitei sobre o meu lado direito, dentro da banheira. Puxei o cobertor e fiquei sentada, esperando que passasse por mim. Mas ele não passou. Sua casa foi arrancada desde a fundação e ela foi arremessada no ar. Fui elevada no ar e, de repente, percebi que estava deitada no chão, sendo atingida por destroços, coisas voando, atingindo o meu corpo. Surpreendentemente, ela sofreu apenas escoriações, mas houve um total de 27 mortes em Jarrow.
A cada ano, podemos prever melhor esses enormes destruidores e dar às pessoas mais tempo para se preparar e poder sobreviver. Não há escapatória do terror que eles trazem. Os tornados irão continuar a fazer cicatrizes na Terra e nas mentes de muitos no nosso planeta feroz.